Olá! Seja bem-vindo à série de vídeos sobre conceitos básicos de psicanálise. Freud em animação. No vídeo de hoje, iremos abordar sobre o conceito de id, ego e superego. Eu sou Glaucia Pomiglio, bem-vindo de volta ao meu canal, e eu desejo um ótimo conteúdo para você. No vídeo anterior, nós conhecemos a estrutura da consciência, cujo Freud divide em três partes: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Caso você ainda não tenha assistido, o link estará disponível para você no final deste vídeo. Assim como Freud estruturou a consciência, ele também percebeu que existe uma estrutura para a personalidade. Para essa estrutura, Freud também as dividiu em três partes: id, ego e superego. Conforme Freud realizava os seus atendimentos, ele percebia que os seus pacientes viviam muitos conflitos internos, e que a principal função da nossa psique, ou seja, da nossa mente, é preservar ou recuperar o mínimo de equilíbrio interno possível. Por isso então a relação de id, ego e superego. Vamos conhecer cada um deles agora? Segundo Freud, o id é totalmente inconsciente, sem forma, caótico e desorganizado. Para Freud, é aqui que moram os instintos que estão tentando de alguma maneira se libertar. É como se esses instintos inconscientes fossem o nosso passado mais animalesco, e contudo, são incompatíveis para a civilização. Porém, como aprendemos no vídeo anterior, é na parte inconsciente que residem as pulsões, tanto a de vida quanto a de morte, e portanto, o id está o tempo todo querendo liberar essas energias. O id não tem conhecimento de racionalidade, lógica, ética, moralidade e etc. Por isso a classificação de inconsciente. Vejamos agora o ego. O ego é mais uma parte dessa estrutura da personalidade definida por Freud, que, contudo, vai sendo formada a partir do id. Aqui é quando a criança, ou melhor dizendo, o bebê, vai tomando consciência da sua identidade. O papel do ego é atender e, ao mesmo tempo, ponderar as exigências e vontades do id. Pois você lembra que o id é totalmente inconsciente e não tem o menor senso da realidade? Pois bem, então a função do ego é preservar a sanidade mental, segurança, saúde, etc., pois diferente do id, o ego é lógico e racional. Portanto, enquanto o id tenta se expressar por alguma forma de prazer, o ego vai ponderar essa expressão de acordo com a realidade. Agora vejamos o superego. O superego é uma estrutura do ego, e sua função é basicamente como um juiz. O superego, através do seu código de conduta, vai analisar os pensamentos e ações do ego. Em outras palavras, o superego vai limitar ou proibir alguma vontade do ego. Para Freud, o superego de uma criança é influenciado pelo superego de seus pais ou das pessoas que fizeram parte de sua criação. Portanto, no superego, é onde residem os valores morais, ideais e tradições que são passados de geração a geração. O superego, segundo Freud, é o responsável por nos fazer sentir amor próprio, orgulho, inferioridade ou culpa, por exemplo, de acordo com nossos comportamentos. Em outras palavras, o superego aprova e desaprova. Freud comparou essa relação de id, ego e superego a um cavaleiro e uma montaria. Vejamos. Imagine um cavalo cheio de energia, que é livre para correr, para pastar e para cruzar, que, contudo, nasceu e foi criado dentro de um estábulo. O cavalo, no entanto, não conhece a liberdade dos campos verdejantes. Mas ele ainda carrega a carga genética de ser livre e indomável com seus próprios instintos de vida e prazer. Ou seja, ele não conhece arreios, freios e pessoas, e por conta disso, quer viver de acordo com seus instintos. Nessa analogia, o id é o cavalo. Nessa fazenda, além do cavalo, também há um jovem. Mas ao contrário do cavalo, que não conhece nada do mundo lá fora, esse jovem conhece. Então, esse jovem, ao olhar para o cavalo, imagina como seria agradável poder montá-lo e sair cavalgando o mundo afora. Porém, como ele é racional, ele avalia os prós e contras de se fazer isso, e, portanto, esse jovem é o ego. E por fim, ao montar no cavalo, é preciso rédeas para direcionar, frear ou limitar as cavalgadas, e aqui, contudo, entra o superego. Mesmo que essa analogia aparentemente pareça perfeita, Freud percebe que às vezes o id consegue enganar o ego, e portanto, o id consegue fazer aquilo que deseja. Nesse exemplo, seria como o cavaleiro perder o controle sobre o cavalo. Agora, pegando essas estruturas da personalidade,
Você consegue perceber alguma semelhança com a estrutura da consciência que você aprendeu no vídeo anterior? Vamos apresentá-la. Ao exemplo do iceberg. Temos o consciente, pré-consciente e inconsciente, correto? Aqui no inconsciente, são abrigadas as estruturas do id. E no pré-consciente e consciente, são abrigadas as estruturas do ego e superego. Como você pode perceber, o ego tem todo esse trabalho de ponderar as vontades do id, como também de ponderar as exigências do superego. E portanto, Freud vai dizer que a psicanálise tem como propósito o fortalecimento do ego, fazendo com que ele torne-se senhor de si mesmo, equilibrando todas essas demandas que chegam até ele. Então por hoje, iremos encerrar por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificação para não perder o próximo conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo.